Nosso grupo ficou incumbido de avaliar as estações da Marginal e da Vila Parisi, em Cubatão, a partir do parâmetro MP10, material particulado inalável. A estação paulistana localiza-se na Marginal Tietê, na altura da Ponte dos Remédios. Classificamos o local como central. A região é predominantemente composta de residências e prédios comerciais. 14% dos prédios da avenida são residenciais, e estimamos que o resto seja ocupado por prédios comerciais. A ocorrência de indústrias é pontual, portanto. Próximo ao rio Tietê, a região caracteriza-se por ser uma região com relevo de vale, predominantemente plana. Sua arborização possui um certo nível ao redor e bem próxima, graças aos parques Leopoldina, a 200 metros, e Vila dos Remédios, a 700 metros. Com exceção desses lugares, o resto carece de vegetação significativa, assim como toda a região central da cidade, dentre os 30% do território paulistano coberto por Mata Atlântica remanescente. Só alguns vestígios estão no centro. Já a segunda estação localiza-se na Vila Parisi, no município de Cubatão, região metropolitana da Baixada Santista. Tendo em vista a baixa qualidade de vida e o afastamento do centro, classificamos a região como periférica. Tendo em vista o número de indústrias e transportadoras que estão ao redor da estação, classificamos a ocupação do bairro como industrial e comercial. Seu relevo, caracterizado como vale, localiza-se em meio a um dos polos industriais do município. A cidade é cercada pela Serra do Mar, o que dificulta a circulação das massas de ar e caracteriza um clima irregular que sofre inversões térmicas, principalmente durante o inverno, devido ao conflito entre massas de ar quente e frio. A 500 metros da estação localizam-se os sítios Áreas, uma área de 13 hectares composta de vegetação da Mata Atlântica, sendo a única área onde existe real concentração de árvores próximo à estação. É nessa estação da Vila Parisi que encontramos as maiores concentrações de material particulado, uma mistura de partículas sólidas com diversos compostos químicos gerado durante a queima de combustíveis, tanto em aquecedores, lareiras e caldeiras, quanto em veículos como carros, motos, barcos, aviões e tratores. As diversas indústrias e as centrais elétricas que usam combustível para que suas turbinas funcionem também são altas produtoras de MP. Depois que essas fontes geradoras emitirem as partículas, os materiais particulados com diâmetro maior que 2,5 micrômetros podem ser removidos no período de algumas horas pela precipitação ou sedimentação. Quando ocorre precipitação, a umidade envolve o material particulado, fazendo com que perca altitude. A suspensão dessas partículas na atmosfera acarreta em grande interferência em aspectos ambientais, como o aumento do aquecimento global, graças à fuligem e o acúmulo nas folhas das plantas, que acarreta na injúria vegetal. O MP10 tem um diâmetro maior do que os estômatos das folhas podem absorver. Por isso, forma uma película sobre estas, que impede a fotossíntese e acaba por matar a planta. Esse fenômeno foi observado em um dos nossos endereços, Cubatão, cuja vegetação da Mata Atlântica sofreu duros golpes nos anos 70 e 80. Esse material ainda é prejudicial para a saúde do ser humano, principalmente quando se trata de grupos mais sensíveis, como idosos e crianças. Ao ser inalado, pode trazer efeitos negativos à saúde humana, como câncer respiratório, arteriosclerose, inflamação de pulmão e o agravamento dos sintomas da asma. Todos esses fatores aumentam o número de internações hospitalares, tendo diversos óbitos associados a eles. Percebe-se grande variação entre as concentrações de MP10 nas duas estações, com a diferença chegando a 196 microgramas por metro cúbico a mais para Cubatão. O resultado era esperado. A estação na Baixada Santista encontra, em um raio de 2 quilômetros, pelo menos 9 unidades industriais siderúrgicas, químicas e de fertilizante. A emissão de material particulado em Cubatão em 2008 foi de 4,4 mil toneladas, estando boa parte das indústrias responsáveis a até 5 quilômetros da estação de monitoramento da CETESB. Soma-se a isso o fato de que as empresas de transporte que se encontram naquele local movimentam caminhões na rota portuária, além da rodovia Piaçaguera-Guarujá, a menos de 500 metros, por onde trafegam também carros e motos. Como visto, todos esses veículos produzem um material particulado na queima de seus combustíveis, com os caminhões, principalmente, contribuindo para a suspensão da poeira no solo.
Ao limitar a circulação do ar, o relevo serrano prejudica a dispersão de poluentes, levando a concentração para níveis muito acima do padrão, principalmente quando ocorre o fenômeno da inversão térmica. Apesar de saber-se pouco sobre seus efeitos na vegetação, a mata de Cubatão já sofreu muito com os poluentes, como foi dito, mas a floresta ao redor da cidade também contribui para a absorção de mais da metade do material particulado suspenso na atmosfera. Apesar de não termos encontrado estudos que comprovem esta tese, levantamos a hipótese de que a relação entre a absorção de MP10 e os malefícios causados pelo composto dependem da concentração e tamanho do mesmo, podendo ultrapassar a capacidade de absorção na planta. Na marginal, encontramos concentrações consideravelmente menores. O relevo plano, além da carência de prédios altos, evita as variações nos padrões de ventos que prejudicam a dispersão do MP10. Além disso, essas características suavizam o processo da inversão térmica no local. Como complemento à tese formulada em Cubatão, adicionamos a hipótese de que o relevo na região da estação em São Paulo garante maior dispersão do material particulado, permitindo que a concentração de árvores no Parque Leopoldina, a apenas 500 metros dali, possa absorver boa parte do material particulado restante. Dessa forma, a soma de fatores que propiciam a dispersão do MP contrapõe o alto fluxo de veículos que trafegam nas marginais, nas principais avenidas, na Ponte dos Remédios e por toda a complexa malha de transportes da região. Tendo em vista a pouca relevância das indústrias no local, consideramos que as maiores emissões de material particulado são provenientes desses veículos. Ao analisarmos e cruzarmos os dados, observamos padrões intrigantes. Esses padrões, porém, não são conclusivos para apontar relação entre os índices de distanciamento social e as concentrações do poluente nas estações já citadas. Observamos nos 2 primeiros meses do ano concentrações abaixo da média para ambas estações. Curiosamente, o primeiro mês de isolamento social foi também o mês com maior concentração média no município de Cubatão, o que pesa contra a tese de que o isolamento contribuiria para os índices de qualidade do ar. Porém, tendo em vista o valor muito acima do visto nos 2 meses anteriores, poderíamos suspeitar que o pico na concentração se deveria a outros fatores externos. Ainda analisando a estação de Cubatão, após o pico veio um declínio, que coincidiu com o aumento do índice de isolamento. Esse foi o único momento em que os dados se comportaram como esperado nas duas estações, por isso acreditamos que os fatos não estão relacionados. As concentrações de MP10 na marginal parecem ter ficado alheias ao isolamento. Muito mais regular do que a estação de Cubatão, sempre manteve tendência de aumento. No mês de agosto, porém, o aumento foi abrupto, o que poderia estar relacionado com a flexibilização da quarentena na cidade, apesar dos índices de isolamento não mostrarem isso. Após o pico no mês de março, a concentração de material particulado em Cubatão entrou em declínio, assim como o isolamento em passo mais lento, até encontrar os mesmos índices de Pinheiros em setembro. Os dados conversaram muito sutilmente para afirmarmos que existe relação de proporção inversa entre a concentração de material particulado de até 10 micrômetros de diâmetro e o índice de isolamento social. Levantamos algumas hipóteses para que isso tenha ocorrido. Os dados de isolamento são muito genéricos por abrangerem uma região muito grande. As condições socioeconômicas de Cubatão, especificamente, não permitem que o isolamento social tenha interferido nas concentrações de MP10, pelo bairro ser composto quase exclusivamente de indústrias e de empresas de logística que lidam com caminhões, e o fato de nenhuma das atividades ter sido interrompida. O fato de veículos de carga terem sido liberados para trafegar na marginal durante todo o dia compensou a diminuição do fluxo de carros. No entanto, a permissão se estende somente a VUCs, transporte de perecíveis e materiais imunológicos, não necessariamente caminhões de grande porte. Como dito, os caminhões contribuem para levantar a poeira do solo, elemento que pode constituir o material particulado. A maior superfície de contato dos pneus nos caminhões poderia ter contribuído para levantar muito mais poeira no asfalto da região. Além de, claro, o composto ser produzido na queima de combustíveis. Apesar de corresponder a 5% da frota veicular, caminhões e ônibus despejam quase 50% da emissão da fuligem no trânsito. Os fenômenos meteorológicos aliados às condições já descritas ou não contribuíram para que o índice se comportasse dessa maneira. O inverno de 2020 foi mais quente do que a média, mas também foi mais seco. De qualquer forma, durante o inverno a concentração de Cubatão só fez cair e na marginal foi ambígua, com momentos de queda e recuperação. Períodos de chuva também poderiam ter contribuído, como dissemos, a umidade envolve e derruba as partículas suspensas. Isso foi visto inclusive nos dias 15 do 9 e 20 do 9, quando choveu em São Paulo e os índices foram derrubados para muito abaixo da média do dia anterior, que foram os picos do mês de setembro, influenciado em grande parte pela onda de fumaça vinda do centro-oeste e que foi associada a queimadas. De qualquer forma, os meses de abril e março registraram juntos 70 milímetros, menos de um quarto de cada um dos meses anteriores, o que pode justificar o pico em Cubatão e o leve aumento na estação da marginal a partir desses meses. Esse período aconteceu durante o outono, que é realmente caracterizado por ser mais seco.
Observando os comportamentos da precipitação nas duas cidades durante o ano e cruzando os dados com o gráfico de poluentes, pode-se perceber certa semelhança. Os valores são mais altos durante o meio do ano e mais baixos no fim e no início do ano. Além disso, o calor dos meses de verão aquece a superfície, eleva o ar quente e também contribui para a dissipação da poeira. Vale ressaltar que foram divulgados pelos mais variados veículos de imprensa melhorias nos índices de qualidade do ar decorrente do isolamento social e menor queima de combustíveis, principalmente. Vale notar que em muitos estudos o alerta é dado. Não houve tempo suficiente para se chegar a uma conclusão. Sobre esses dados, o grupo supõe que as características específicas do material particulado que o difere dos gases, além das características específicas da região de cada estação, como já foi exposto, somadas às condições meteorológicas, possam ter rompido os benefícios ao ar que o isolamento possa ter trazido. Um adendo. Aconteceu na metade do ano em Cubatão a Operação Inverno, liderada pela CETESB. O projeto visava tratar a concentração de material particulado com o processo de umectação do solo com caminhões-pipa durante o período seco. O fato da operação acontecer durante todos os anos desde 1995 corrobora com a análise do grupo de que as concentrações não sofreram alteração significativa durante o ano de 2020, decorrente do isolamento social. O projeto é, inclusive, uma justificativa para a queda na concentração de MP10 entre os meses de abril e maio, a maior queda registrada no período analisado.